Algumas perguntas poderão surgir a partir do vídeo anterior. Então, a primeira delas poderia ser: por que que eu tenho que registrar a minha igreja se na verdade eu só quero me reunir com os irmãos, cantar uns hinos, levar a palavra, fazer alguns trabalhos beneficentes? Eu não posso trabalhar sem o registro? Vejamos, de fato, muitas igrejas existem dessa maneira, né? Muitas igrejas, principalmente nas periferias de São Paulo, por exemplo, elas existem de forma fatídica, né? Existem de fato, mas não existem juridicamente, porque para ter personalidade jurídica deve registrar ali os seus atos, né, constitutivos, como já fora dito para vocês, né? Poderia então acontecer de eu levar a minha igreja ou a documentação da minha igreja para registrar e ser negado o registro da minha organização religiosa? Veja, nós vamos ler aqui o artigo 44, né, que diz o seguinte, do Código Civil de 2002, que diz o seguinte: são pessoas jurídicas de direito privado. E aí o inciso 4 nos diz que as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, existem juridicamente, né, são uma pessoa jurídica. A nossa organização religiosa é uma pessoa jurídica uma vez registrada. Veja, o parágrafo primeiro diz o seguinte: são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos necessários ao seu funcionamento. Numa primeira leitura, né, o leigo poderia até dizer: olha, está vendo, o Estado não pode negar o registro da minha organização religiosa, porque diz aí no parágrafo primeiro. Mas na prática não é muito bem assim. O Estado ele não pode negar por qualquer motivo, mas se você chegar até o cartório com uma ata redigida de forma errada, com o estatuto faltando tópicos, ou seja lá o que for, redigido de forma errada, chega lá sem assinatura dos membros que participaram ou das pessoas que participaram dos atos constitutivos lá na Assembleia Geral, não vai haverá o registro, né? Certamente a pessoa incumbida de fazer o registro dirá para você: olha, precisa arrumar e organizar essa documentação para que possa haver o registro. Ou até mesmo chegou lá, não fez uma pesquisa prévia, né? A pessoa incumbida fez a pesquisa e viu que já há uma igreja com o mesmo nome que a sua. Como é que vai registrar? Não tem como. Então, assim, o Estado ele não pode negar o registro se a documentação estiver toda correta, porque se a documentação não estiver correta, logicamente não poderá se registrar, pelo menos naquele momento, né? Posteriormente, com a documentação correta, vai conseguir fazer o registro da sua organização religiosa. Veja, eu vou fazer aqui uma leitura do artigo 5º que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí nós temos o inciso 6 que diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Então veja, observa-se que o nosso inciso sexto nos diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ou seja, eu posso crer no que eu creio, ponto e acabou, é me assegurado
pela Constituição Federal. Eu posso crer em Deus e até posso não crer. Eu posso crer em qualquer entidade, posso não crer, né? E é sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, tá? O exercício dos cultos religiosos é assegurado que seja de forma livre, tá? Eu posso, com a minha instituição religiosa, me organizar e verificar como é que eu quero fazer o meu culto, né, religioso, tá? E a proteção dos locais de cultos também é assegurado e as liturgias ali que são realizadas. Veja que a Constituição Federal, apesar de sermos um Estado laico, a Constituição nos dá essa garantia. E na verdade não é apesar de sermos um Estado laico, né? Por sermos um Estado laico, a Constituição nos dá essa garantia. E também diz no inciso 7 o seguinte: é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, não é à toa que você vai aí em alguns hospitais e lá tem uma capela, né, de uma igreja, ou, né, as pessoas que servem lá o exército, tem o serviço de capelania lá, né, com as pessoas que são contratadas para isso ou prestam concurso para prestar esse serviço de capelania, e aí, né, presídios, muitos presídios que tem ali, de repente, cultos e visitas de pessoas que vão até lá visitar os presos, de religiosos que vão visitar os presos. Então tudo isso é garantido pela nossa Constituição. Também diz o seguinte, o inciso 8: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, né, por motivo de crença religiosa, ninguém pode ser privado dos seus direitos, né, a não ser que invoque esses motivos para se eximir de obrigação legal, né, que seja imposta a todos, se recusando, na verdade, a cumprir alguma prestação alternativa, tá? Então é isso para a aula de hoje. Vamos ficar por aqui.